Primeiro, obrigado por terem vindo hoje à posse. É um momento muito especial para mim, acho que para todo o grupo que tanto lutou para hoje, para que esse dia se realizasse e para que amanhã começasse o maior desafio na nossa história como tricolor. Eu acho que a gente vai enfrentar uma situação difícil, mas a garra e a vontade, o trabalho que envolveu a nossa campanha, ele se traduz no que vai ser a gestão do Fluminense nesses 3 anos. Luta em nenhum momento vai faltar. Eu trouxe um discurso, mas não é um discurso todo preparado, é apenas alguns pequenos tópicos que eu acho que vale a pena mencionar por todos que estiveram nessa luta, por todos que me conhecem, todos que vão estar à frente do clube e todos que são conselheiros e sócios e torcedores do Fluminense que acompanharam essa trajetória nessa eleição. A história, na verdade, ela não começou nessa eleição. A história começou, como tricolor, acho que até mesmo antes de eu nascer, mas como sócio do clube, ela começou em 1996, quando aquele Fluminense fortíssimo, aquele Fluminense que meu pai, meu tio, meus amigos sempre me contavam, e sempre, quando eu pude ler a primeira vez os tomos do João Coelho Neto, quando eu pude conhecer toda essa história, parecia uma história de quem era invencível, de quem nunca ia sucumbir, de quem sempre ia continuar mandando, crescendo, liderando, como sempre fez. Em 2002, quando o Fluminense foi fundado, ele já nasceu líder. O líder que organizou, liderou o Rio de Janeiro no seu primeiro campeonato. O líder que ganhou os 4 primeiros títulos, ainda que o de 1907 foi dividido com... Foi de 7, né? Foi dividido com o Botafogo. E o líder que teve o primeiro medalhista olímpico na história das participações brasileiras na Olimpíada. O clube que construiu um estádio numa situação onde o governo federal, o Rio de Janeiro era Distrito Federal, necessitava de um estádio de grande porte para o primeiro campeonato de seleções. O clube que realmente liderou uma sociedade, era a instituição social no Rio de Janeiro mais forte, e o Rio de Janeiro era o poder central desse país. E tudo isso a gente ia lendo, conhecendo, preguinho, a gente passava por vários momentos na leitura, Taça Olímpica, aquela coisa gigantesca, a história do Fluminense, que coisa, né? Você olhava e falava, poxa, o Fluminense sempre liderou, o Fluminense sempre conduziu. Eu me perguntei, quando em 96 o mundo começou a cair, né? Eu me perguntei, o que será que deu errado? Quando começou esse problema, né? E aí não tem nada a ver com uma pessoa, com um presidente. Eu acho que talvez o Fluminense aceitou em certos momentos, situações que acabaram por levar o Fluminense a essa situação. Vale a pena lembrar uma, eu não conheço a história em detalhes porque não vivi, se eu estiver errado em alguma coisa alguém pode me lembrar, mas quando cortaram um pedaço do estádio das Laranjeiras, cortaram um pedaço da nossa história, cortaram um pedaço de um fundo de comércio do tamanho do Brasil e trocaram por algo que tinha valor imobiliário. E ali eu acho que a gente começou a ceder em relação à força que a gente tinha. A gente começou a se entregar. Quando a gente teve a oportunidade de ocupar espaços visionários no Rio de Janeiro, ou seja, de potencial crescimento futuro, várias opções que o Fluminense teve de construir na Barra o seu centro de treinamento, ainda na década de 60, 70, 80, e o Fluminense não fez. O Fluminense caminhou como um caranguejo. E isso tudo, certamente, não só isso, como 1000 outras coisas foram acontecendo e o Fluminense foi se perdendo, culminando com a histórica queda em 96 para a segunda divisão. E ali, como torcedor, eu caí do alto do pedestal ao fundo do poço e não entendia mais nada. Então eu tomei uma decisão, e não foi sozinho, com alguns amigos, de me tornar sócio do Fluminense para poder entender por que o Fluminense de outrora, um gigante enorme, estava passando por uma derrocada tão grande naquilo que era coisa de maior importância, era a sua história de vida, porque o Fluminense nasceu futebol. Ele é clube social, ele é muito forte no Olímpico, mas ele nasceu clube de futebol. E como clube de futebol, ali
ele caminhou para trás. Em 97 continuou caminhando para trás. Em 98 ele caminhou mais para trás. E ele não caminhou para trás somente em relação ao fato de ele ter caído de divisão. Ele caminhou para trás nas atitudes, né? A gente lembra de várias atitudes naquele momento que nada tinham a ver com a história, a grandeza e a força do Fluminense. E a torcida, ao contrário, ela sempre acreditou, porque eu estava no fatídico jogo de 11 da manhã contra o ABC no Maracanã, quando nós estreamos na segunda divisão, e as previsões mais otimistas colocaram à venda acho que 16 ou 18 mil ingressos, e apareceram 40 mil pessoas às 11 horas da manhã para o jogo de estreia na segunda divisão. Isso mostrava que a paixão do torcedor em nenhum momento esmoreceu, ao contrário, se intensificou, se transformou, se transbordou. Só que o Fluminense não respondia. E em 98 o Fluminense começou devagarzinho um processo de mudança. Um processo de mudança que hoje a gente está fazendo parte dele, é degrau por degrau. Por mais que a gente possa criticar uma gestão, um presidente, um diretor, certamente daqui a 3 anos vocês também vão criticar o presidente, vão criticar a gestão. Mas eu tenho que relembrar, né? Quando nós tivemos em 98, 99, vale lembrar a luta que o clube teve para se recuperar. E o presidente Davi teve à frente dessa parte da história, uma história difícil, e que ele teve a coragem de encarar no momento talvez mais difícil da história do Fluminense. E isso é uma coisa que tem uma importância muito grande. E casado com essa nossa história tem um novo participante. Um novo participante que muitas vezes é objeto de discussão também como presidente, porque quem lidera passa por isso. E a gente sabe que o Celso também acreditou, tanto quanto o Davi, no projeto de recuperar o Fluminense. E ele, casado nesse projeto, passou a patrocinar o Fluminense, ainda, acho que nos últimos jogos da segunda divisão, se eu não me engano, pagando por jogo, alguma coisa assim, se eu estou errado, não sei. E ele passou a acreditar nisso. E ele tem uma importância muito grande nessa história toda, tal qual os presidentes que vieram construindo o Fluminense nesses últimos anos, porque a gente continua no processo degrau a degrau. A gente pode também ter críticas ao presidente Orcades, que infelizmente hoje não está aqui, e eu venho falando muito da dívida. Eu acho que não é o momento de eu tocar nela agora, eu acho que eu já explorei muito esse assunto, eu acho que as pessoas já estão cientes do grau de dificuldade, mas foi na gestão dele que a gente ganhou uma Copa Brasil, foi na gestão dele que nós fomos agora campeões brasileiros, e a gente sabe que se a força motriz do clube é o futebol, nasceu o futebol, a importância disso na história ela é gigantesca. Cabe a mim e a esse grupo hoje, que está assumindo o clube, humildemente aceitar os defeitos e qualidades de cada um que esteve aqui e passar a trabalhar positivamente. Esquecer se a gente tem críticas a um ou a outro, a um terceiro. A partir de agora, a gente já falou sobre dívida, agora a gente vai conhecer melhor tudo isso e a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar para daqui a 3 anos, com críticas e elogios, a gente possa apresentar, vamos dizer assim, uma melhoria do clube em aspectos fundamentais, como o marketing, que hoje nós entendemos ser uma área que está adormecida no Fluminense e que tem um potencial no Brasil gigantesco, tem um potencial mundial gigantesco. Vale ressaltar o futebol. Vou botar um parênteses aqui. Essa paixão pelo futebol, essa loucura que incendeia o mundo inteiro, que faz durante cada 4 anos o mundo inteiro parar, que faz o esporte ser o esporte, o maior esporte do mundo, em termos de valor, em termos de pessoas assistindo, em termos de fãs. O futebol é muito especial. Eu só estou aqui hoje porque eu, enlouquecidamente torcedor do Fluminense, em 96, fiquei alucinado com a situação e resolvi me tornar sócio do Fluminense. O futebol tem essa loucura, o futebol, o mais fraco ganha do mais forte. O Inter foi um exemplo enorme dessa situação agora. A decepção dos torcedores foi enorme, mas eles já estão recuperados. E o Fluminense tem que saber trabalhar essa paixão, essa emoção, porque isso se traduz em valor comercial, isso se traduz em marketing. E o Fluminense hoje não trabalha essa parte. Então o nosso grande desafio é dobrar essa receita baseado em marketing, na área comercial.
nosso grande desafio é dar estrutura ao clube. A gente escuta, né, todo dia.